Eu vou convidar agora o economista Gabriel Barros, que também vai debater sobre esses pontos destacados pelo ministro aqui conosco. Gabriel, bem-vindo, bom dia para você, obrigada pela participação. Bom dia, Lívia, Rafael, prazer conversar com vocês. Gabriel, como falávamos, são duas questões diferentes que foram detalhadas agora pelo ministro. A gente tem essa questão da reforma sobre a renda, do imposto de renda, que determina essa ampliação da faixa de isenção para quem ganhar até R$5 mil. E outra coisa é esse pacote de corte de gastos que, ao longo de 2 anos, deve economizar cerca de R$70 bilhões para os cofres do governo. Eu quero começar falando sobre essa questão da reforma sobre a renda, porque foi o que gerou mais repercussão negativa, e foi o que gerou repercussão negativa ontem no mercado, porque a ideia do ministro, conforme ele falou agora há pouco, é aprovar, caminhar com a reforma sobre os impostos sobre consumo até o final desse ano, aprovar a reforma sobre o imposto de renda no ano que vem, para que essa reforma comece a vigorar, levando-se em consideração os períodos de transição, já em 2026. Ele disse que há tempo, tranquilamente, para que isso seja feito. E ele falou que o impacto dessa questão da ampliação da faixa de isenção vai ser em R$35 bilhões, neutralizados já no projeto, pela taxação um pouco maior daqueles que ganham acima de R$50 mil. E aí, essa neutralização acalma o mercado ou não? Não acalma, Lívia, porque os números que o governo está apresentando, eles parecem distantes da realidade, né? E a gente já viu isso no passado recente. Nas atualizações bimestrais do orçamento deste ano, nós temos visto o governo errando muito nas estimativas, né? O CARF, por exemplo, o governo estimou que ia arrecadar mais de 55 bilhões, não entrou praticamente nada, nem R$1 bilhão. Litígio zero, a mesma coisa. O erro de projeção do governo nos gastos com previdência foi de R$30 bilhões, e nos gastos com BPC, benefícios assistenciais, R$10 bilhões. Então, difícil o governo defender que tem um lastro positivo nas estimativas que faz e o mercado confiar nesses números. Então, na percepção do mercado, apesar da fala do ministro de que isso é neutro, né? A medida, a elevação de tributação, ela compensa a isenção de R$5 mil, o mercado tem uma outra percepção, a percepção de que isso vai ser negativo fiscalmente, liquidamente isso gera um prejuízo fiscal pior das contas públicas e não é suficiente para o governo neutralizar. E o governo está propondo essa tributação nova, essa alíquota que vai chegar até 10%, mais uma vez um aumento de carga tributária, né? O pacote, de uma forma geral, ele insiste mais uma vez numa estratégia unilateral de promover a consolidação fiscal pelo lado da receita. As medidas pelo lado de gasto são muito tímidas e quando de fato são efetivas, são concretas, o ganho é muito pequeno. Tem muita coisa do que foi anunciado que é reciclagem do passado. Por exemplo, o pente fino. O governo voltou a falar do pente fino de forma, né, com outra semântica, mas o pente fino está presente no pacote que foi anunciado. E se a gente tirar o pente fino, que até agora não entregou nada, é metade do pacote. Então, metade do pacote que o governo anunciou é reciclagem do que já foi anunciado há alguns meses atrás e não entrega economia efetiva, o caso do Fundeb, da desvinculação das receitas da União e também das emendas de bancária para a saúde. Em que etapa aí, Gabriel, o governo aumenta imposto? Porque o que o ministro está dizendo é que haverá um reajuste para uma faixa do imposto de renda e uma redução para outra faixa, num jogo que terminaria em 0-0. Onde é que está o reajuste de imposto, aí, aumento de carga tributária? O aumento de carga tributária ele ocorre quando o governo cria essa alíquota mínima de 10%, para quem ganha a partir de 600 mil, passa a ter uma alíquota nova, tem uma escadinha, conforme esse valor vai subindo até 1,2 milhão. Isso, de fato, é aumento de imposto, né? Essa carga tributária, essa tributação, ela não existia, não existe hoje, né? E vai passar a existir. Então, isso sim é um aumento de carga tributária
e que o governo está tentando implementar justamente para compensar a perda fiscal do aumento da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, que nas contas do mercado dá muito acima de 35 bilhões. O ministro disse que a Receita Federal tem uma mecânica diferente para estimar isso. O importante é que a Receita Federal dê a transparência, né, ela abra a memória de cálculo para mostrar que ela está certa e o mercado está errado. A Deise Ciocari quer te fazer uma pergunta também, Gabriel. Oi, Gabriel, bom dia. Gabriel, essas medidas anunciadas pelo ministro, elas são sustentáveis num longo prazo, médio e longo prazo, e elas conseguem acalmar o mercado ou te parece que elas são muito mais medidas paliativas e não realmente estruturais? Eu entendo que não acalma o mercado, são medidas tímidas, né, paliativas, como você bem colocou. Como a gente comentou no começo, metade da redução, entre aspas, redução, metade do pacote que o governo anunciou pelo lado da despesa é reciclagem de pente fino, que eu volto a insistir. O governo anunciou uma economia que chegaria a 26 bilhões e não entregou praticamente nada de economia. A gente tem um problema de transparência muito grande nos dados da Previdência, tem uma defasagem de pelo menos 3 meses para que o Ministério divulgue as estatísticas, que é o boletim estatístico da Previdência Social. Então, infelizmente, a composição desses 70 bi no próximo biênio é muito frágil e, na verdade, não é economia efetiva, né? Quando a gente incorpora, por exemplo, a vinculação de receitas da União, não é economia, né? Isso entrega uma flexibilidade na gestão do orçamento, mas não é economia efetiva, não corta na carne. Alocar metade da emenda de bancária para a área da saúde também não é economia efetiva. Você só está fazendo uma realocação de recursos. Da mesma forma o Fundeb. Então, assim, tem muita medida que compõe o pacote que não é economia de fato, né? É um remanejamento orçamentário. E aí eu vou ter que voltar a falar de um termo que eu mencionei há alguns meses atrás, que é o governo fazendo a matemática. O governo insiste nessa matemática para vender para o mercado que está fazendo alguma coisa relevante, mas no final do dia, quando a gente espreme os números e vai entrando aí no detalhe, a economia é muito marginal, muito tímida, e o governo não tem convicção, não tem vontade de encarar o ajuste estrutural que é pelo lado do gasto da despesa pública. Gabriel, o Alan Gani vai te fazer uma pergunta agora. Gani. Bom dia, Gabriel. Prazer falar contigo. Essa isenção de pessoas que ganham até R$5.000, a gente está falando de 85% da população economicamente ativa. Qual que é o impacto inflacionário dessa medida, né, dado que a inflação corrente está subindo? E se esse impacto inflacionário, se tiver, terá algum ganho de arrecadação dado o imposto inflacionário? Ótima pergunta. O multiplicador fiscal, que é o que a gente chama, que é o efeito que medidas do governo, tanto pelo lado da receita quanto pelo lado da despesa produz no PIB, é alto nesse caso da isenção até R$5.000, porque a gente diz que a propensão marginal a consumir das famílias que recebem até R$5.000 é elevada. Então, tirando o economês, basicamente o governo vai colocar dinheiro na mão de famílias, né, que consomem rapidamente. Então, esse dinheiro, né, essa isenção de imposto que o governo está fazendo, vai rapidamente ser convertido em consumo. Esse consumo vira PIB. Então, isso deve manter a economia artificialmente aquecida, e é um problema, sim, para o Banco Central, é um ótimo ponto isso. A inflação que já é um problema no presente, será um problema no futuro para o BC, dessa isenção de R$5.000, porque isso vai virar consumo, isso vai virar pressão de demanda numa economia que já está rodando acima do potencial, né? Então, a gente já está com um problema de uma economia superaquecida, justamente por conta de incentivos fiscais, impulsos fiscais que o governo vem dando desde o começo de 23, vamos lembrar da PEC da transição, né, que colocou 2% do PIB, 170 bilhões na época de dinheiro na economia, e desde então a gente está vendo a economia surpreender, entre aspas, justamente por conta desse caminhão de recursos
que o governo colocou na economia, isso está jogando o PIB para cima e também a inflação. Então, é um problema para o Banco Central conseguir controlar essa inflação, não só no presente, mas também vai continuar sendo no futuro.